em treva. No capítulo de número 43, o próprio Isaías ele diz: portanto ele veio para libertar o cativo, para dar visão ao cego, para dar vista àquele que se encontrava em treva. O próprio profeta Isaías, no capítulo 41, ele diz: portanto aquele que vem trazer água para aqueles que estão sedentos, aqueles que veio trazer a fonte para aqueles que estão secos. O profeta Isaías, ele está falando do Filho de Deus, ele está falando do Messias. O próprio profeta Isaías, no capítulo de número 53, ele revela a morte de Cristo, ele revela toda a característica do Filho de Deus. Diz Isaías que ele veio sem beleza, sem formosura, e todos que olhavam para ele não desejavam, porque ele não tinha formosura. Então todos os profetas do Antigo Testamento, ele vem predizendo a vida do Filho de Deus, a vida do Messias. O próprio profeta Moisés, no capítulo de número 33 do livro de Êxodo, e também capítulo de número 15 do livro de Deuteronômio, ele fala: portanto Deus levantará o profeta que será semelhante a mim, portanto aquele que não vos ouvir será morto imediato. Então os profetas, ele vem falando a respeito do Messias. Jeremias, capítulo de número 23, ele fala: portanto, dentro de Belém de Judá, as mulheres chorarão a respeito do nascimento do Messias. Então os profetas, ele vem falando a respeito da vinda do Filho de Deus. Eu lendo a Bíblia, eu também percebo que no livro do Salmo, capítulo de número 31, também capítulo de número 32, e também no capítulo 22, ele fala que do seu lado à esquerda e do teu lado à direita havia dois malfeitores. Portanto a lança que atravessou a tua costela, nenhum dos teus ossos foi quebrado. O salmista aqui, ele está dizendo do salmo messiânico a respeito do Filho de Deus. Passa 400 anos, aparece agora o profeta Malaquias, capítulo de número 4, ele diz: portanto, antes da vinda do Senhor, Deus enviará o teu anjo para endireitar o caminho, para converter os pais para com o filho, o coração dos filhos para com o pai. Mas antes de vir o Senhor, Deus enviará o teu anjo. Então ele está dizendo do própria boca do profeta Isaías, ele diz: portanto, antes da vinda do Senhor, Deus enviará o teu mensageiro para nivelar os montes, para consertar o caminho. No livro de Miqueias, capítulo de número 10, capítulo de número 7, ele fala: portanto, o Deus eterno descerá com um alarido para endireitar o coração dos homens, para que porventura Deus venha passear no coração do homem. Quando Isaías está falando que Deus enviará o teu anjo para nivelar os caminhos, ele está dizendo que Deus, o Filho de Deus, não pode andar em caminho tortuoso. O caminho que ele está dizendo é o coração do homem, é o coração do ser humano. Deus não pode andar neste coração que há duplicidade. Deus só anda em caminho reto, Deus só anda em caminho plano. Este negócio de Deus está dando no cabra, mas o cara está todo torto, está fora do lugar, está fora da condição. O bora ver que Deus é esse, não é o Deus eterno, não é o Senhor Jesus Cristo, porque ele não pode andar em caminho tortuoso.
A Bíblia diz que veio João para anunciar. E diz o texto que depois do batismo de Jesus, presta atenção, ele foi tentado 40 dias no deserto pelo inimigo. Diz o texto que depois daquilo, Jesus agora começa a anunciar o reino de Deus. A mesma passagem que João pregava dizendo: é chegado o reino de Deus. Jesus também pregava da mesma forma, com as mesmas palavras de João. A Bíblia diz que naquele dia ele escolhe alguns homens para seguir a ele. Entre ele Tiago, entre ele Pedro, André, Bartolomeu, enfim, 12 apóstolos foram escolhidos pelo mestre para pastorear, para entregar um ministério profético. E Jesus começou a se revelar os teus sinais e prodígio. O texto diz que Jesus acha agora Natanael, acha Felipe. Felipe agora vai até Natanael e diz: havemos achado aquele que Moisés disse, Jesus de Nazaré. Natanael olha para Felipe e disse: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe disse: vem e vê. Quando Natanael chega diante do mestre, Jesus olha para ele e diz: aqui está o verdadeiro israelita, que não há mancha, que não há dolo, que não há engano. Naquele dia ele ficou impressionado. Disse Natanael: da onde tu me conhece? Disse Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi tendo você debaixo de uma figueira. Eu não quero falar sobre este assunto. Quando Jesus disse: eu te vi debaixo de uma figueira, naquele dia Jesus, aleluia, começou a mostrar os sinais e prodígio e maravilha. Homem de longe vinha para ser curado, pessoas de perto vinha para admirar os movimentos proféticos de cura do Senhor Jesus. A Bíblia diz que no capítulo de número 5 do livro de Marcos, diz o texto que houve duas histórias dentro da mesma história, no mesmo dia, na mesma hora. A Bíblia diz que um certo homem, por nome Jairo, estava, aleluia, com a tua filha de 12 anos doente. Ele, ouvindo falar do mestre, vai até a Jesus e diz: vem na minha casa, porque a minha filha está maribundamente paralítica. Naquele momento, Jesus foi à direção da tua casa. De repente, chegou a mulher, a qual nós acabamos de ler, que estava em uma situação precária, difícil. Marcos vem trazendo a biografia desta mulher. Marcos está dizendo, não cita o nome dela, Marcos só diz: uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que havia padecido há 12 anos. Ela tinha os dois pés, desperdiçou tudo na mão do médico, nada aconteceu. Bem antes, indo de mal a pior, mas ouvindo falar de Jesus, diz o texto, ouvindo falar do mestre, ela veio por detrás e tocou nas vestes dele. Que me chama a atenção aqui que ela não veio pela frente, ela veio por detrás. Porque, irmão Anailton, uma mulher com esse estado que ela se encontrava, uma mulher hemorrágica, naquele tempo ela não podia se apresentar diante de ninguém, principalmente diante de um sacerdote. Então alguém estava dizendo: é uma mulher impura, é uma mulher desvalorizada, ela não pode gostar diante de ninguém. De Jesus, ela veio por detrás, não pela frente. Porque por detrás, para ela não ser vista. O que está diante da frente, eu quero pela sociedade, por causa da sua deficiência que ela possuía. Mas no dia que ela recebeu a cura, ela